Após o ataque brutal dentro do cinema, o corpo das crianças desaparecem, restando apenas sangue no local do crime. Ainda assim, a polícia de Derry se recusa a abrir investigação e decide simplesmente culpar o único homem negro que trabalha no cinema, o pai da Ronnie. O desespero consome a garota, assim como toma conta de Charlotte, esposa de Leroy Hanlon, que acaba de chegar em Derry e já se depara com o pior que a cidade tem a oferecer. Dessa vez, a tortura psicológica provocada pela coisa é pesada, gráfica, brutal e desesperadora. Novos personagens são apresentados e finalmente descobrimos qual o papel de Dick Hallorann em Derry. O exército não quer apenas encontrar o Pennywise, eles querem controlá-lo. E meus amigos, sejam bem-vindos a Derry, segundo episódio, capítulo 2. Na verdade a gente fala capítulo 2, aí parece o filme, né? Então segundo episódio, aonde foi muito mais legal do que o primeiro, apesar de que assim, é aquilo que eu já falei várias vezes, né? Eu não odiei o primeiro, eu só não achei extraordinário como a galera tava pirando nas redes sociais. Achei legal. O segundo, achei melhor do que o primeiro. Ainda assim, me ficam algumas dúvidas, algumas coisas. Alguns detalhes foram simplesmente comidos, engolidos aqui, deixados de lado. E a gente vai comentar todos eles. Agora, a coisa mais interessante que nós temos é, de fato, o lance do exército tá atrás do It, né? Tá atrás de tentar controlar essa força que é o It. Eles já entendem que a coisa não é um homem, um ser. Na verdade, é algo que imputa medo. E aí o lance do general ter testado o Leroy Hanlon e testado o medo do cara, porque precisa ser alguém que não tem... Isso é muito legal. Eles já entenderam que precisa ser alguém que não tem medo pra encarar de fato a coisa, de frente. Então saber que eles estão caçando o Pennywise é interessante, principalmente porque a gente já viu nos trailers o exército invadindo aquela casa lá do Pennywise, invadindo o poço, a rede de esgoto, a série. Agora tá começando a me dar uma perspectiva do porquê a série tem a pontuação tão alta no Rotten Tomatoes. Realmente, provavelmente, vem aí. Então vamos falar de tudo isso agora no vídeo de hoje. Meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e bora dar um pulo em Derry de novo. Episódio número 2. Bem-vindos a Derry. Tá falando sério? Um detalhe muito legal que eu quero citar aqui é que a abertura desse episódio foi muito... A abertura depois do tema de abertura, né? Que tocou aquela musiquinha e tal. Muito legal, inclusive, né? Esse tema de abertura inspirado nesses gráficos, nesses desenhos publicitários dos anos 50. Eu achei muito divertido. Depois disso, nós ouvimos tocar uma música e a câmera faz um movimento que é muito similar à abertura de It, a Coisa, de 2017. A música é a mesma. Eu só não sei se tá no mesmo tom, mas a música é a mesma e o movimento da câmera também. Então é aquilo, né? São várias homenagens aos filmes que a gente já conhece. Eu gostei muito. E a polícia tá investigando os crimes que aconteceram, mas principalmente o Hank, que é quem eles decidiram que foi o culpado, né? Na verdade, já foi provado que o cara não tava lá. A mãe do cara já falou que tava com ele em casa assistindo o filme, que quem abriu o cinema para as crianças poderem entrar foi a Ronnie, foi a garotinha. Então assim, não tem como ele ter feito nada, mas a cidade está decidida a culpá-lo pelos crimes que aconteceram no cinema. O que me pega é que os policiais falam assim, muito sangue e nenhum corpo. Porque é isso. No livro do Pennywise, ele come partes das crianças, mas as crianças são meio que encontradas. Meio não, elas são de fato encontradas. No filme, já é o contrário. As crianças somem completamente, elas desaparecem, não tem corpo, não tem nada. Até porque no final a gente descobre que elas estão naquele lugar lá muito louco, que elas ficam flutuando pra sempre, lá debaixo dos esgotos, debaixo daquela casa horrorosa, que é o covil do Pennywise. É o lugar onde ele fica. Então assim, muito sangue e nenhum corpo. Mas o episódio não terminou com a Lily segurando a mão da irmãzinha do Phil. Então assim, essa mão dessa menina foi para onde? E aí são aqueles questionamentos que eu falei, né? Que, bom, nesse segundo episódio eles ignoraram algumas coisas que nós vimos no primeiro episódio. Então, tipo, será que eles não pensaram que a gente ia se perguntar assim, pô, a menina ficou segurando a mão da outra. Ela não levou a mão
pra polícia, não entregou pra polícia, pra perícia, tipo, pra provar que, olha que loucura, essa menina, ela foi arrancada, a mão dela foi arrancada do corpo. E aí, assim, eles querem, a gente tem que presumir que, na verdade, o Pennywise, ele domina a mente dos adultos, ele faz com que os adultos sejam violentos, tenham atitudes violentas, mediante ao que acontece em Derry, porque ele se alimenta disso também, ele se alimenta do ódio também, né? O Pennywise é horroroso. Então, a gente tem que presumir que o Pennywise está fazendo com que a polícia de Derry, os investigadores em si, eles estão ignorando vários fatos dessa noite, assim, muito sangue espalhado pra tudo que é lugar, provavelmente tem sangue da cara do menino que bateu lá naquela janelinha lá do projetor. Como é que o cara fez tudo isso? E por que que o cara fez tudo isso com essas crianças e poupou a Lily? Por que que ele não fez nada com a Lily? Entende? A Lily, ela estava dentro da sala de cinema. Então, assim, ela sabe o que ela viu e o que ela não viu. E se tem uma coisa que ela tem certeza, é que o Hank não estava lá, que o pai da Ronnie não estava lá. No final, eles tentam fazer parecer, assim, de alguma forma que o pai dela estava lá, porque eles precisam, né? Os moradores, o prefeito, a galera toda quer que ele seja incriminado. Alguém precisa ser incriminado. Então querem incriminar o cara de qualquer forma. Mas assim, pra gente poder aceitar que essa investigação tá furada dessa forma, a gente precisa aceitar que, na verdade, o Pennywise tá por trás da mente dos policiais, né? Tá ali influenciando todo mundo completamente. E assim, faz sentido que isso esteja acontecendo por causa de uma cena da professora que eu vou comentar mais pra frente, que eu fiquei olhando pra aquela cena daquela professora e falei, mano, isso é completamente o Pennywise influenciando essa professora de alguma forma a intuir de que forma os alunos devem se alimentar. Mas aí vocês vão entender que loucura que é essa. Mas é isso. Vamos assumir que o Pennywise está influenciando completamente as investigações acerca do crime. Então é isso. Eles não vão se dar conta de nada, não vão perceber nada e só vão fazer o máximo possível para incriminar o Hank. Nós conhecemos finalmente a Charlotte Hanlon, que é, meu amor, a gata. Não é fácil não, tá? Braço duro na queda, osso duro de roer. Ela chegou junto com o Will Hanlon. Conhecemos também o garotinho. Gente, que fofo, meu Deus do céu. Eu achei ele tão fofo. O jeito dele conversar, com a Ronnie na hora lá da escola, né? A gente vai comentar também esse momento dele na escola, mas assim, que ele tá falando pra ela, explicando que ele tá com cheiro de gases, que na verdade compõe as nuvens de um determinado planeta, então ele tá cheirando a poeira estelar, e aí, tipo, ele fala, a gente percebe que ele tem uma maneira única de ver as coisas, né? Ele tem uma perspectiva positiva das coisas. Então, ao invés de você ver pelo viés negativo, não, tem como você ver de uma maneira bonita tudo que tá acontecendo. Eu achei muito, muito fofa a construção do personagem dele e graças a Deus ele sobrevive. Mas é isso, ela chega, são hostilizados por um vizinho, né, por uma vizinha que passa e dá um olhar esquisito, né, solta um olhar esquisito pra eles, é um boa tarde, é um olá recriminatório. Aí a Charlotte até pergunta, né, pro marido, a gente fez bem de vir pra cá? E aí no dia seguinte ela sai pra poder ir comprar carne, pra poder fazer um assado, né, um jantar delicioso. É muito legal porque ela passa por um beco, gente, que esse beco, assim que ela passou eu reconheci, é o beco aonde o Clube dos Otários cuida do Ben. Lembra quando o Ben ele fica ferido e aí eles têm que comprar uns negócios na farmácia? A Beverly ajuda eles a comprar o kit de primeiros socorros. E assim, eu já sabia que era, mas aí eu pus o filme pra poder ter certeza e olha só, a placa do cinema tá logo ali atrás. A diferença é que na série ela tá acesa, mas no filme ela não tava. Porém, é a mesma placa verde, na mesma disposição, na mesma rua, ou seja, é óbvio, né, que eles filmaram dessa forma, desse ângulo, pra quem é muito fã dos filmes perceber logo de cara. Só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu percebi. Eu amei essa referência. Depois, quando ela vai comprar carne, o nome do cara é Stan Kirsch. Ou seja, ele é parente da senhora Kirsch, que no segundo filme é quem tá morando no apartamento da Beverly. Na verdade, Pennywise faz com que ela veja, né, essa senhora que provavelmente morreu. E aí eu fico pensando, será que ela é tipo esposa desse cara lá nos anos 80? Porque passaram-se... Não. Passaram-se 60 anos, né? Então, tipo, ela pode ser, sei lá, filha do cara. Assim, descendente da família ela é, né? A senhora Kirsch. Porém, ela não estava viva. O Pennywise fez a imagem dela na mente da Beverly, simplesmente pra assustar, pra aterrorizar a Beverly. Mas é isso. Ela tem algum parentesco com esse cara. E enquanto ela tá ali, ela vê um bando de garotos batendo em um outro, menor, né? Mais fraquinho. E ela não deixa que aquilo aconteça. Diferente dos adultos todos que passaram, que estavam passando ali na frente, ela fala com o próprio açougueiro. O açougueiro
roteiro fala que é coisa de garotos. Não é coisa de garotos. Eles estão literalmente espancando um outro menino. Então ela corre, ela defende esse menino, que não adianta muito porque ele sai correndo e os garotos que estavam batendo nele primeiro, eles encaram ela de uma maneira violenta. Foi um olhar violento. Em seguida, eles saem correndo atrás do garoto de novo. Mas o principal é os moradores de Derry, todos eles passando e olhando bem pra cara dela, olhando feio pra cara dela, porque ela interrompeu esse momento. E o que me arrepiou nessa parte foi principalmente pensar que essas pessoas, na verdade, quem está olhando pra Charlotte é o próprio Pennywise e não as pessoas. Porque, como eu já falei, algumas vezes provavelmente, o Pennywise, ele influencia diretamente os moradores de Derry. O coração, a mente. Então, foi basicamente o Pennywise dentro de cada uma dessas pessoas se dando conta que tem um adulto ali que não é influenciável por ele, porque a Charlotte, a gente vai descobrir pela conversa que ela vai ter com o marido dela, que ela provavelmente ela não vai ser influenciada pelo Pennywise, tomando atitudes que vão contra o que ele quer que aconteça na cidade, que é basicamente impedindo a violência da maneira que for. Então, tipo, pra mim, os olhares que vieram pra ela não foi das pessoas em si. Foi das pessoas, claro, mas influenciadas pelo ódio, pela violência do próprio Pennywise, que preza por isso na cidade. Então, tipo, não se meta nesses assuntos. Não dê uma de doida. Eu gostei muito dessa cena. E aí, em seguida, durante o jantar, o marido dela solta uma, né? Ele fala bem assim, sobre o fato dela levantar cartazes, dela se sentar onde ela não é bem-vinda, né? Porque nessa época, se eu não me engano, nos Estados Unidos, pessoas pretas, as pessoas negras, elas tinham que sentar do lado de trás do ônibus, né? A frente do ônibus era reservada para pessoas brancas. Então, provavelmente, ela chegou a se sentar nesse lado que é reservado para pessoas brancas. Ou seja, ela não é uma pessoa que aceita, ela não abaixa a cabeça e fala amém pra tudo. Ela é proativa, ela arregaça as mangas, vai lá e faz. Então pensa, é essa mulher em Derry. É essa mulher que vai ver um monte de coisa errada acontecendo dentro dessa cidade. É óbvio que ela vai denunciar, é óbvio que ela vai bater de frente. E isso me deixou muito animado. E aí vem a cena que eu falei pra vocês sobre o fato do Pennywise, ele tá de fato influenciando as pessoas de diversas formas. Então, ele tava influenciando essa galera que olhou com hostilidade pra Charlotte por ela ter apartado aquela briga naquele momento. Tá influenciando os policiais, os investigadores a não conseguirem enxergar de fato o que tá acontecendo, que tipo de crime foi que aconteceu no cinema e simplesmente quererem a cabeça do Hank, mesmo estando na cara que não foi ele que fez nada. E pra além disso, está dentro da mente da professora, porque olha só, a professora, ela não tá passando uma matéria. Eu não sei se isso chamou a atenção de vocês no episódio, mas ela tá dizendo como as crianças devem se alimentar para que o corpo delas atinja o máximo de vigor possível. Ou seja, é tipo o Pennywise agindo igual a bruxa de João e Maria. Ele quer as crianças fortes, com vigor, com vida dentro delas. Por quê? Porque quanto mais a criança, né, maior a sensação de saciedade que ele tem. Então, tipo, acredito que deve ser muito diferente você atacar uma criança fraca de uma criança cheia de vigor, bem alimentada, entende? Porque, afinal de contas, ele come o corpo da criança, ele come, né, os membros da criança. Logo, gente, na hora que eu vi essa matéria, e tá dividido ali, ó, o que as crianças têm que comer de arroz, de cereal, de carne, tudo tá tudo ali. Salada, fruta, legume, tudo pra criança ficar forte. Isso é matéria de escola? Achei muito loucura. Então, assim, a minha teoria é essa. Talvez isso nunca fique claro de fato, mas o Pennywise, ele influencia completamente todo mundo em Derry. Polícia, moradores, professores, todo mundo. O tempo todo. Bom, e aí nesse episódio nós temos 2 ataques muito legais. Ataques psicológicos, né? Não de fato ataque do Pennywise matou ninguém, nada nesse episódio. Mas 2 ataques psicológicos muito bons, que o primeiro é o da Ronnie, onde ela tá dormindo, ela tá completamente assustada com o fato de que o pai dela pode ser preso a qualquer momento, acusado injustamente, principalmente se a Lily alterar o depoimento dela, né? Se a Lily falar alguma coisa que vá contra o pai da Ronnie. E aí, enquanto ela tá deitada, nossa, foi uma cena extremamente... As duas foram claustrofóbicas. Mas a Ronnie, ela começa a puxar o lençol e, de repente, ela tá dentro de uma placenta. Ela tá dentro de uma barriga. A gente percebe que ela tá tentando nascer. E aí ela faz um rasgo, sai, e aí a gente percebe que o Pennywise tá fazendo ali a mãe dela, né? Tá recriando o nascimento dela e colocando nela a culpa da própria mãe ter morrido. A mãe falando, tudo que eu queria era segurar você no colo, mas você me rasgou. Rasgou exatamente igual ela rasgou agora pra poder sair de dentro da mãe dela. E é uma cena extremamente assustadora, porque é a cama. E aí a mãe dela é a cama que se transforma na mãe dela. E quando dá o close no
rosto, a mãe dela toda desfigurada, quando ela fica de pé e vem pra cima da Ronnie. E a barriga foi incrível, puxando a Ronnie pelo cordão umbilical, e aí na hora que a Ronnie olha dentro da barriga, o olho do Pennywise, com aquele barulho específico, né, de quando o Pennywise tá na área. Aquilo foi espetacular, uma cena foda, assim, é incrível pensar que, mano, isso é uma série, isso não é um filme, sabe? Tipo, eu tirei o chapéu, achei incrível essa cena. Bom, no dia seguinte, a Ronnie conta pra Lily o que aconteceu, que novamente aconteceu, essas visões terríveis, umas visões super realistas, e elas discutem a respeito do depoimento da Lily, que a Lily tem que ser mais incisiva, que ela tem que deixar claro que ela não viu o pai da Ronnie lá. A Ronnie fica muito aflita, porque a Lily parece estar titubeando e ela tá com medo. Ela tá com medo principalmente porque, como ela já esteve em Juniper Hill, ela tem medo de voltar pra lá, ela tem medo das pessoas acharem que ela tá louca, psicótica novamente, e pra isso ela já deixou claro que ela vai tentar ser a garota que a polícia espera que ela seja, né? Por mais que ela não tenha visto o Hank, mas ela passa essa ideia, né? Tanto que as duas discutem e a Ronnie grita com ela no meio do refeitório. Refeitório esse que tá a amiga da Lily, que é a Marge. Fofa, a gente conheceu ela no primeiro episódio, nesse segundo ela continua na mesma ideia de tentar impressionar as meninas populares do colégio, que inclusive uma das meninas é a cara da Bryce Dallas Howard, né? Fala sério. Não, Hollywood é assim, não adianta. Eles reciclam os rostos. É a Bryce Dallas Howard com a Jessica Chastain, a garota. Achei ela lindíssima, um olhar lindíssimo. Mas é isso, né? Um rosto que a gente já conhece. E ela tá tentando impressionar essas meninas. E ela é malvada mesmo, né? Porque tem um momento em que a Marge, ela tá fazendo as outras darem risada, e aí percebendo algum grau de popularidade no jeito descontraído e alegre, engraçado da Marge, ela vai lá e dá um jeito de diminuir a Marge, comentando que ela tá com o mesmo suéter que ela usou no dia anterior. Olha que menina, que cão! Fora isso, o Will conhece o Rich, que vai fazer parte aí do grupinho deles, o grupinho das crianças, que vai investigar o Pennywise, e eu tô muito animado pra saber aonde eles vão chegar, como vai ser esse desenvolvimento dessas crianças dessa vez investigando o Pennywise, principalmente levando em consideração que o Pennywise só morreu lá pra frente, nos anos 2000 e tanto. Ou seja, essas crianças sobreviveram ao Pennywise, e aí eu fico com muito medo de me apegar a qualquer uma dessas crianças. Tipo, então eu tô tentando não gostar mais de criança nenhuma, porque eu não sei mais quem vai morrer. E eu acho que a série vai causar esse impacto na gente, sabe? Eu acho que a pontuação alta de Bem-vindos a Derry não é por um acaso. Eu acho, de fato, que eles não vão ter medo de matar a protagonista, né? Até porque a próxima temporada vai se passar 30 anos antes. De novo, né? 27 anos antes. Então, nenhuma dessas crianças vai estar viva na próxima temporada. Elas nem precisam estar vivas. Então, já parou pra pensar nisso? Não tô achando que elas vão rodar. Menos o Will, graças a Deus. Bom, a Ronnie, ela é levada pra delegacia e ela faz a ruim porque o chefe de polícia, inclusive chamado Clint Bowers, descendente não, é ancestral aí do Henry Bowers, né? Aquele menino horroroso. Inclusive eles pegam, né, uns atores que parecem com a galera que vai vir à frente aí na família deles. Eu acho que isso é muito interessante porque mostra que Derry são as mesmas famílias. O pai do Henry Bowers era policial, o vô dele agora a gente descobriu que é policial também. Então é isso, tipo, são as mesmas famílias há várias gerações morando em Derry. E aí ele consegue fazer com que a Lily dê um depoimento que ele pode usar pra poder acusar o Hank. O prefeito já veio falar com ele, os moradores já vieram falar com ele, assim, tipo, por que o Hank não está preso? E ele já falou, ruim, né, porque ele usa exatamente esse termo, ele fala bem assim, eu já tentei colocar ele no crime, mas não tá rolando, então assim, como que eu vou prender um cara que eu não tô conseguindo provar que ele tá lá, sabe? Ou pelo menos ter o benefício da dúvida de que se ele estava ou não no momento do massacre. E aí, ele deixa claro pra Lily que caso ela diga com certeza que o Hank não estava lá, a responsabilidade do que aconteceu vai ter que recair por quem estava. E não só por quem estava, por quem sobreviveu. E aí ele fala, dado ao seu histórico, né, Juniper Hill, você já esteve internada lá, o pessoal acha que você é meio psicótica, vão começar a achar, né? Ele não deixa claro, mas ele dá a entender que assim, vão colocar a culpa em você. Mentira, não vão colocar a culpa nela, né? Então ele tá praticamente manipulando ela. E aí ele fala, tá, eu não vou perguntar se ele estava lá. Eu vou te perguntar se você tem certeza absoluta
de que ele não tava lá. Aí você abre brecha pra dizer assim, não tem como eu ter certeza absoluta que ele não estava no cinema, porque eu só vi a entrada e a sala que a gente tava. Então, se ele estivesse em outra sala, então não dava pra eu ter certeza absoluta que ele não estava no cinema. Meio que ele abre essa brecha pra ela poder dizer, tá, eu não tenho certeza absoluta de que ele não estava lá. Acaba que, pá, o cara vai preso. Nós temos uma cena bastante forte. A Ronnie, a atriz que faz a Ronnie, né, a garota, ela é muito boa, ela é muito expressiva, eu também acho ela muito carismática. Ela vai na casa da Lily, a mãe da Lily é insuportável, né? Meu Deus, pegaram... É umas atrizes, é uns atores que, assim, quando a gente vai ver eles fora do personagem, eles são até tranquilos, mas dentro do personagem, eles ficam com uma aura, o jeito que a mãe da Lily olha pra menina, e aí ela grita, ela chora, ela bate na porta, ela fala, você sabe a verdade, e a Lily chora também, porque ela sabe a merda que ela fez. É muito triste, assim, é muito triste, é muito revoltante toda essa situação. E o pior, né? A Lily fez tudo isso pra não voltar pra Juniper Hill. Aí no dia seguinte, ela tá no supermercado fazendo compra, e adivinha? Ela é atacada psicologicamente pelo Pennywise. E é uma cena legal também, assim, a galera agindo de forma esquisita, sem ela perceber que a galera tá agindo, né? O cara correndo pelos corredores, olhando pelos corredores com aquele sorriso macabro, os próprios corredores se alterando como se eles estivessem fechando a Lily, até que ela chega num corredor sem saída, vê as caixas de cereal com as crianças que morreram, né, com os amigos dela que morreram, e em seguida vê um pote de picles com a cara do pai dela. E não só tem esse pote com a cara, tem um pote que aparece o pé, outras partes do corpo, e aí ela quebra esse pote, o corpo do pai dela meio que vira um polvo, né? A cabeça dele arranja tentáculos, sai andando, tem outro tentáculo que se enrola na cabeça dela, puxa, ela grita, ela fica desesperada com aquilo, pra no final ela ter de fato tido meio que, para as pessoas que estavam ali, um surto psicótico, quebrou o pote de picles, algo que remete completamente ao pai dela. Então, se a cidade falava dos surtos psicóticos dela por causa da morte do pai, de repente ela tá tendo um surto no mercado e quebrar logo um pote de picles, né? Pô, tá doida de novo. Adivinha o que aconteceu? Ela foi pra Juniper Hill. Ou seja, incriminou injustamente o pai da menina pra não ir e acabou indo. Aí volta a dizer, né, a coisa do começo. Como que a gente gosta dessa menina? Porque no capítulo 1, eu gostei dela. Achei ela expressiva, achei ela legal. Achei ela muito triste, né? O tempo todo muito triste, mas ela é traumatizada, né? Então tá tudo certo. Mas chega nesse segundo episódio, eu fiquei com raiva dela. Ela conseguiu me irritar aqui em casa. Então, sentado no meu sofá, ela conseguiu me irritar. Mas acho a atriz muito boa. Quero ver agora o que vai ser ela, né, nesse terceiro episódio. E também quero ver como vai ser esse desenvolvimento, né? Quando ela sai e eles vão atrás de como que eles descobrem que tem alguma coisa a ver com o Pennywise, com a coisa. Bom, no primeiro episódio, o agente Halloran foi atacado no quarto dele. Nesse segundo episódio, a gente descobre, né? Ele percebeu que tinha alguma coisa a ver com os soviéticos, o ataque que ele sofreu. E aí, o Sargento Masters, que foi o cara que foi escroto com ele no primeiro episódio, ele vai preso, acusado de ele ter atacado o Halloran. Porém, ele não tá completamente convencido de que foi o Masters, porque ele catou qual foi a pistola usada na hora do ataque. E ele fala que é uma pistola soviética muito difícil de manusear, muito difícil de calibrar, de colocar as balas, de gatilhar, muito difícil. E a pessoa fez isso como quem faz um milkshake, rapidinho. Então o que ele faz? Ele vai lá na cela do Masters, e aí é uma cena boa, onde ele tira o Masters do sério, deixa essa pistola, exatamente a pistola que foi usada no ataque dele ali. O Masters fica doido, pega a pistola pra poder sapecar o Halloran de bala, só que ele não consegue. Foi o que eu pensei. Ele não consegue engatilhar a arma. Ele coloca o pente dentro da arma, mas ele não consegue engatilhar. Ou seja, o Halloran tira a prova dos 10 de que não foi o Masters. O Masters não tá envolvido no ataque do quarto dele. Mas então, por que ele assumiu esse crime? Por que ele disse que sim? E é aí que o general deixa claro pro Halloran que, na verdade, quem arquitetou aquilo tudo foi ele, porque ele precisava descobrir o quanto ele não tinha medo das coisas, o quão destemido ele era. Basicamente porque eles estão atrás de uma arma que vai ajudar eles a vencer a Guerra Fria que tá acontecendo, né, exatamente naquele momento, mas eles já sabem que essa arma vem regada de medo e que ela usa o medo das pessoas contra elas mesmas. Então a pessoa tem que ser completamente destemida, ela tem que não ter medo de nada para de fato conseguir manusear essa arma, estar por trás da descoberta dessa arma. E essa pessoa vai ser o oficial Halloran. E aí fica claro o motivo do Dick Halloran
tá aqui na série. Na verdade, ele, como ele tem esses poderes mediúnicos, né, de clarividência, ele é que tá identificando aonde tá esse mal, esse bagulho que tá enterrado em Derry, em algum lugar de Derry, e que pode ser uma arma para que eles vençam a Guerra Fria. O interessante é que quando eles começam a cavucar um determinado lugar ali em Derry, que o Dick Hallorann falou que provavelmente tá ali, o negócio que ele tá sentindo que o babado tá ali, o exército tá sendo observado pelos Chocopiwa, não pelos Chocopiwa, né, que eu não sei se eles são os Chocopiwa, mas assim, pelos nativos americanos, né, pelos indígenas, e eles estão de fato preocupados. Aí entra uma cena do trailer, aonde tem um momento em que aquela nativa indígena abraça o garoto e ela fala: não se preocupe, porque nós vamos manter a coisa presa dentro da gaiola. Ou seja, eu não sei de que forma, mas eles conseguiram prender de alguma maneira o Pennywise dentro de um lugar, ou de certa forma prender algo que esteja no espectro do Pennywise, da coisa, e enterraram exatamente ali. E aparentemente o exército norte-americano chegou até aquele ponto e vai desenterrar. Então eles estão preocupados, né? Os nativos americanos estão preocupados porque eles estão perto do lugar ali, do lance de onde está enterrado não sei o que do Pennywise. É o grande mistério, né? No final das contas. E aí assim, nós temos no trailer um momento onde o Dick Hallorann, ele toca num negócio e a partir da hora que ele toca, ele vê o Pennywise. Então, acredito eu que seja exatamente aquilo que eles estão atrás. Eles tiram um carro gigantesco de lá da lama, tem um monte de esqueleto dentro do carro, ou seja, tem um monte de cadáver morto ali dentro do carro, e desse jeito termina o episódio, simplesmente. Muito animador, muito legal essa questão, e parece que muitas outras coisas vão se desenvolver com base nisso. Então eu tô louco pra ver qual vai ser o desenvolvimento da Charlotte na série, porque eu achei ela bem troncuda, sem medo. Quero ver como que as crianças vão começar a investigar a coisa, e quero entender que objeto é esse que o Dick Hallorann tá identificando naquele lugar e que vai permitir a eles de alguma maneira ter acesso direto ao Pennywise, para tentar usar o Pennywise, a coisa em si, como uma arma de guerra. É óbvio que isso não vai dar certo, né? Mas por que os nativos americanos estão com tanto medo deles desenterrarem o babado? Tipo, é muitas questões, né? É muitas questões. Mas você tá gostando de Welcome to Derry? Bem-vindos a Derry? Eu espero. Comenta aí que eu quero saber, hein? Quero saber também as teorias de vocês para todos esses babados aí que tá acontecendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.